Gravar aqui, né? Depois as pessoas vão querer. Tem algo que a gente precisa dar uma atenção especial também, é na questão das cerimônias. As cerimônias são eventos extremamente importantes e que eles ficam gravados na memória, não somente dos aventureiros, mas também na nossa mente. É interessante que, até hoje, como eu falei para vocês, eu não tive uma vivência no Clube de Aventureiros, né? Quando eu participei do Clube de Aventureiros, eu já estava como departamental associado e a minha vivência toda foi na questão de desbravadores. E eu lembro até hoje da minha cerimônia de admissão em lenço. Guardo na minha memória tudo que foi realizado naquele dia, os sonhos, a minha entrada, quem me investiu, e é algo que fica gravado na mente. E eu digo que, de todas as cerimônias que eu já participei e que eu participo, a cerimônia de admissão em lenço ela tem um significado muito especial. E quando a gente fala sobre cerimônias, a gente precisa entender que quando a gente está executando, a gente tem um papel fundamental na execução, gente, porque isso vai ficar gravado na memória dos nossos aventureiros. Então, a gente vai passar algumas dicas aqui, tá certo? Rapidamente, para que vocês possam estar compartilhando, tá certo? Para que vocês possam aprender cada vez mais a realizarem grandes cerimônias aí nas suas igrejas, nos seus clubes. Muito bem, uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa fazer uma cerimônia que ela seja simples, curta e significativa. Se vocês fizerem isso, vocês estão com o segredo do sucesso, tá certo? E isso vai acarretar não somente numa boa cerimônia, mas naquela situação de você deixar um gostinho de quero mais, entendeu? A gente precisa entender que cerimônias, quando elas são longas, elas cansam. Principalmente porque a gente tem um público, né, de crianças. E a dedicação que elas têm, a atenção que elas têm, elas precisam ser coisas curtas para que elas possam gravar na memória e elas também possam ter todo ali o significado das cerimônias que foram acontecendo. Se for longa, já perdeu o sentido. Elas também, a gente precisa entender que as cerimônias elas não devem ter coisas muito extremas, complexas, porque vai ficar difícil de elas gravarem na memória delas, de realizar, sabe? De compreender as coisas. Então, a gente precisa fazer uma cerimônia simples. Deve ter cerimônias sem significado, gente. Isso não vai demonstrar interesse nelas. Já foi falado muito aqui sobre a questão de serem coisas lúdicas e tal, porque é assim, dessa forma, que as crianças elas são mais fáceis de compreender. Tá? Então, é isso que a gente precisa desenvolver nos nossos aventureiros. Cerimônias que tenham significado, e a gente também vai falar sobre isso. E aqui, cerimônias curtas, simples e significativas são apreciadas por todas as pessoas. Aventureiros, que os pais, eles também são da igreja. Mas eu não sei, eu acredito que a maioria dos clubes, né, aqui da nossa associação, muitos pais, eles não são da igreja. Assim como a gente vê também no clube de desbravadores, né? Então, a gente precisa ter essa questão, a gente precisa entender que eles não estão acostumados com cerimônias longas, com cerimônias complexas, e a gente precisa pensar não somente nos aventureiros, mas também nos pais, em todas as pessoas que estão ali na igreja, né, assistindo a esta cerimônia. Beleza? Se a gente pode dar um significado para o que significaria uma cerimônia simples, curta e objetiva, está nos ideais dos aventureiros. Pronto, a Genilda está dizendo que 90% do clube dela, tá vendo? Então, tem muitos pais, né, que, infelizmente, ainda não frequentam a igreja. Então, a gente precisa oferecer uma cerimônia também que ela seja dessa forma. E aí, os ideais, eles são a repleta representação disso aí. Os ideais dos aventureiros, eles são simples, eles são curtos e eles são significativos. Já perceberam isso? Então, é exatamente para mostrar que não é apenas os ideais, mas as cerimônias elas devem também ter esse mesmo sentido, tá?
eu coloquei aqui uma cerimônia simples. A gente precisa ter música, isso é extremamente importante. Às vezes a gente cuida de cada detalhe e a gente acaba esquecendo de uma boa música de fundo, de uma boa trilha, tá? Então, vamos pensar e vamos começar a pensar. E a gente tem... Gente, eu lembro que na época que eu era desbravador, né? Eu sou uma época que a gente tinha um passador, que era um projetor, né? Que era uma caixa mais ou menos desse tamanho aqui, e tinha umas aqui, que eram pequenas, que a gente encaixava, a gente colocava na ordem, e aí tinha um negócio que a gente fazia assim, ó, que entrava para projetar a imagem, a fila, e a gente encaixava de novo. Ei, quem lembra disso aqui? Eu já estou vendo que a Luciana está rindo, então quem riu lembra, né? Quem riu lembra. A Cessa também está rindo, já estou vendo aqui. Pronto. Então, era assim. E tinha até uns automatos que a gente apertava um botão. Eu ainda peguei essa época também, viu? A minha igreja tinha essa tecnologia. Ó. A tecnologia era apertar o botão. Apertar o botão, ele ia automaticamente ali. Era uma briga para ver quem ia ficar no projetor, porque a gente mesmo. E aí, como era a questão de música naquela época? Meu amigo, era... Hoje a gente tem o YouTube para a gente poder pegar a música na hora. Naquela época era desse jeito. Então, olha, o que você pode fazer é hoje buscar no YouTube. Tem para a gente não perder. Então, todo mundo... Ah, tá vendo. Voltou aqui. Não sei, travou, gente? Travou aí para vocês também, porque para mim travou aqui. Mas já voltou. Pronto. Então, beleza. Então, a gente precisa se preocupar aí com a questão da música de fundo. Outra coisa, decoração. Nós estamos trabalhando com crianças, então tem que ter cores, tem que ter assim, emblemas dos aventureiros. A gente tem que cuidar desses detalhes. Gente, eu fico muito feliz quando eu vou para uma cerimônia de aventureiros e eu vejo lá todas as classes de aventureiros. Aí, às vezes, é uma cortina, aí tem a cortina para quem serão os nossos oradores. Seja para aquele que vai pregar, seja aqueles para que vão falar, aqueles que, por exemplo, eles vão explicar aquela cerimônia, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa se preocupar em relação aos oradores. Os cantores aí direitinho, os procedimentos que vão acontecer ao longo da cerimônia, a participação dos de vocês, sabe? É extremamente importante porque isso vai fazer... Ó, vocês viram aí a Rebeca? A Rebeca, ela foi aventureira e ela teve a oportunidade de pregar porque foi dada a oportunidade para ela. É dessa forma que a gente acaba buscando os convidados, né? Quem são as pessoas que a gente vai estar trazendo ali para as cerimônias? A gente tem que se preocupar com essas pessoas, né? Os pais dos aventureiros, os membros da igreja, todas essas pessoas. Como é que a gente vai fazer para chamar, se preocupar? E é claro, gente, algo que é extremamente importante, eu falei logo no início, tem que deixar um gostinho de quero mais. Você já imaginou uma cerimônia que ela, quando termina, a turma vai, ufa, ainda bem que acabou? Porque talvez ela tenha sido longa, né? Foi uma cerimônia que foi toda atropelada,
foi uma cerimônia em que as coisas não deram certo. Então, tudo isso a gente precisa estar preocupado. Uma cerimônia simples, curta e significativa é o ideal. E é interessante que tudo isso envolve uma palavra que já foi falada desde ontem e foi praticamente todas as palestras falaram sobre isso. Planejamento. As nossas cerimônias, elas precisam estar inteiramente planejadas, gente. E elas não devem ser planejadas faltando 1 dia, 2 dias para acontecer. É importante que a gente tenha esse gatilho, tá? Tranquilamente. Eu já vi algumas pessoas falarem assim, chegou na cerimônia, aí o coordenador chegou, né, para poder dar uma força, para estar lá com o clube, e aí o diretor, né, a liderança fez assim, ó, como é que a gente vai fazer o programa? No dia da cerimônia, gente. Então, muito cuidado com isso. A gente sabe que todos vocês são safros. A gente sabe que vocês têm competência para fazer, porque, assim, vocês não estão fazendo o primeiro programa. Mas vocês, quando fizerem, com antecedência, planejarem tudo direitinho, vocês vão ver que as coisas vão acontecer sem problemas algum. A gente sabe que também tem os pormenores, né? Às vezes acontece, né? Alguma coisa que saiu ali ou deu algum problema e a gente está ali para resolver. Mas é importante que a gente tenha tudo sob controle. E a gente precisa deixar esse gostinho de quero mais. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês são os tipos de cerimônia. A gente tem várias, né? Eu vou falar aqui, digamos assim, das que a gente tem um pouco mais de dificuldade. A gente tem várias cerimônias e a gente precisa entender que algumas delas elas precisam acontecer não com uma grande quantidade de vezes e a gente precisa dosar isso aí, tá certo? E como a gente pode fazer uma boa cerimônia para. A primeira que eu vou falar é sobre a admissão em lenço. Eu falei logo no início que ela é extremamente significativa, aventureiros ou da liderança. A gente tem muitos líderes que estão entrando agora, né, nos clubes e estão passando ou passaram pela admissão em lenço. Um detalhe que é importante falar para vocês, mais de 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, tá? Então, a gente precisa ter esse prazo para que o aventureiro ou aspirante, né, assim falando, ele possa conhecer tudo aquilo de modo rápido, né? Ele possa conhecer os emblemas dos aventureiros, os significados, qual o hino, o voto, a lei, tá certo? Ele precisa ter tudo isso e ele, dessa forma, ele será admitido em lenço. Então, não pode passar de 6 semanas, gente. E aqui, eu gostaria de falar para vocês que existem alguns requisitos e está aí eles, né, rapidamente, porque vocês já sabem disso, está aí alguns requisitos que eles precisam cumprir para que eles, dessa forma, eles possam ser admitidos, tá certo? Então, são esses requisitos aí. É interessante que você faça uma programação e, na programação, você possa explicar o significado desta cerimônia. A gente sabe, né, que todo mundo do clube conhece e sabe o significado da cerimônia de admissão em lenço. Mas tem membros da igreja, pais, que muitas vezes não entendem o motivo daquilo ali. E que tal a gente aproveitar cada momento, não só desta cerimônia de admissão em lenço, mas qualquer uma outra, para a gente garimpar novos aventureiros. E quando eu falo novos aventureiros, eu não estou falando apenas de crianças, mas também de liderança. Vocês sabiam que existem muitas pessoas que não entram no clube de aventureiros porque acham que já tem que saber, que acham que já tem que ser, eles chamam de investida, né? A gente fala admitida em lenço. Então, eles acham que para ser alguma coisa dentro do clube, eles precisam já estar inseridos, já conhecer. E muitas vezes eles não entram por causa disso. E que tal a gente aproveitar cada oportunidade para poder falar? Sabe? Uma vez eu não sei se a Cleide está aqui, mas a gente uma vez foi para uma igreja lá na região dela que não tinha clube de aventureiros, mas tinha uma grande quantidade de aventureiros. Mas a igreja não tinha clube. E ela disse, Giovanni, eu estou pensando em fazer um programa lá, chamar um clube de aventureiros próximo, para que possa fazer o programa lá
e aí você fazer aquele convite. Eu digo, pois faça que a gente vai. Gente, a igreja, quando eu cheguei, a igreja estava lotada. Muita criança. A gente fez uma adoração infantil lá. Quando a gente viu a quantidade, eu digo, Cleide, essa turma, essas crianças, é todo mundo daqui? Ela disse, a maioria é, João. A gente tinha levado uma representação de crianças, alguns membros da liderança desse outro clube, mas a maior parte das crianças eram da igreja. A gente fez o convite, né? A gente pregou, fez o convite, e para honrar a glória de Deus, um mês depois eu estava voltando ali naquela igreja para abrir o clube. Abrir o clube da igreja. Então, a gente precisa falar, quando a gente tiver a oportunidade, vamos falar do Clube de Aventureiros, que isso vai fazer toda a diferença. Tá? Eu trouxe aqui, eu não vou fazer isso nas outras cerimônias que eu vou falar, mas está aqui um pouquinho, aqui um esboço de uma cerimônia de admissão em lenço. Tá? Curta, simples e significativa. Olha aí, ó, o louvor, no máximo 15 minutos, ali a entrada dos oficiais, né? A entrada do clube, a Bíblia, as bandeiras, aí não está na ordem, né? A gente sabe que a Bíblia vem na frente, né? Aí as bandeiras, aí os oficiais e o clube, está aí a declaração de abertura, aí no momento é a autoridade eclesiástica, né, que está presente para dar a declaração de abertura. Se algum membro do campo estiver, é ele quem faz a declaração de abertura. Se for o regional, é ele que dá. Se for o distrital, é ele. Enfim, e assim sucessivamente. E aí está a abertura, né? Todos nós sabemos, a oração. A gente colocou aí o capelão do clube, mas aí vocês podem ver, tá certo? A mensagem musical, né? E aí, gente, já que o programa, a cerimônia está sendo feita pelos aventureiros, por que não falar com os aventureiros para louvar, sabe? Eu acho tão bonito quando as crianças estão louvando. Então, às vezes a gente... não, porque tem uma irmã da igreja que canta muito bem e tal, mas o momento é dos aventureiros. Então, vamos inseri-los nisso aí, tá? E aí tem os comentários e explicações sobre a questão do lenço, o voto, a lei. É importante que a igreja, os pais, eles conheçam os emblemas do clube, tá? Aí uma narração, né, que é justamente aquela parte da entrada dos aspirantes, né, que vão ser admitidos em lenço. Em seguida, a cerimônia, uma oração de consagração, depois uma mensagem espiritual. E aqui, gente, ó, eu entendo que muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa e a gente esquece de pedir para que a pessoa que for preparar a mensagem, né, a pessoa que for fazer o sermão, ela seja curta, né, nas suas palavras, ela fale para os aventureiros, ela tenha linguagem para os aventureiros, né, e elas possam, dentro ali da mensagem, ela, mesmo que ela não consiga ilustrar, mas ela contar de modo que as crianças elas prestem atenção e elas sejam inseridas na história. É extremamente importante esse cuidado, porque a gente está falando para crianças, o programa é para elas, tá? Depois, nós temos aí os agradecimentos, a oração final e o encerramento, que é exatamente quando está saindo as bandeiras. Beleza? Muito bem. A gente também tem aqui a questão das entregas das classes de especialidades. Eu vou aproveitar aqui e vou falar uma coisa. Existe no manual administrativo, ele fala sobre as duas possibilidades, então eu vou aqui falar sobre elas. A primeira é você fazer os dois juntos, tá certo? O manual ele orienta sobre isso, mas ele também deixa claro que você pode fazer cerimônias separadas. Vocês lembram que a gente está falando sobre cerimônias longas, né? E, às vezes, quando a gente faz esse momento da cerimônia de classe, da cerimônia de especialidades, tende a que a cerimônia ela fique longa. Então, a orientação do manual é que, quando você fizer a entrega das classes, você já aproveita e faz a entrega das especialidades, tá? Então, você faz simultâneo. No mesmo instante que você entrega as classes, você entrega as especialidades. Mas também você pode fazer duas cerimônias diferentes, dias diferentes, e aí você pode fazer. O ideal é que você faça, pelo menos a cerimônia das classes, você faça 2 vezes ao ano, né?
é importante. O ideal é que seja 2 vezes ao ano, deixa um espaço entre as duas, né? Um espaço significativo, até porque a gente entende que muitas vezes a criança está trabalhando numa classe, ela vai ser investida e ela vai começar a trabalhar em outra, para que ela possa realmente ter aquele tempo hábil ali para cumprir a classe e, assim, ela participar da cerimônia, ela ser investida. Tá certo? E aí depois você faz, num outro momento, a cerimônia de especialidades. Então, vai de acordo com a realidade de cada clube. A gente não está dizendo aqui que vocês têm que fazer de um jeito ou de outro, mas vocês adaptam aí conforme a realidade do clube de vocês. Tá certo? É importante que vocês entendam que, assim, por mais que a gente tenha as cerimônias e tenha o planejamento, porque é importante que exista um espaço entre uma cerimônia e outra. É exatamente por conta disso aí, porque você consegue dar uma assessoria melhor aos pais e aos aventureiros que têm uma certa dificuldade. A gente sabe que tem alguns que eles são mais atentos e eles conseguem desenvolver ali os requisitos com mais rapidez, e tem alguns outros que você precisa ter um pouco mais de atenção. Então, você tem um tempo ali para você trabalhar com eles. Uma outra coisa é que você também consegue agendar com a comissão administrativa do clube, né, a data que você vai precisar, você vai negociar em relação a outros departamentos. A gente sabe que a igreja ela é muito dinâmica, então ela tem os programas em relação ao campo, em relação à região, em relação à própria igreja local, ao distrito. Então, é bom você trabalhar com antecedência, agendar, porque aí, dessa forma, você consegue fazer uma cerimônia melhor na sua igreja, e extremamente planejada. Tem a questão de planejar também a compra dos materiais que vão ser utilizados na cerimônia, se são os emblemas do clube, né, quando envolve a admissão, se são as insígnias, né, que são as especialidades, as classes, os pins. Então, tudo isso é bom que vocês vejam com antecedência, até para também coletar o dinheiro com os pais. Também ensaiar as partes, né, com a maior previsibilidade. Então, você vai ter a oportunidade de ensaiar a entrada com os meninos, você vai ter a oportunidade de ver com as pessoas, né, as crianças, né, que vão louvar e tudo mais, você também vai ter essa oportunidade de ensaiar com elas. Então, tudo isso para que no dia ocorra tudo 100%. E é claro, né, expor, né, a igreja, o programa do clube, aquilo que o clube é capaz de fazer. Você vai mostrar para a igreja que você tem um clube forte, um clube que está à disposição da igreja e que vocês conseguem realizar, que vocês têm um clube que está à disposição da igreja, tá? E que as crianças que estão ali, elas são capazes de fazer, de executar. E que a igreja pode contar com as crianças também, né? Uma coisa que não acontece com o clube de aventureiros, né, mas acontece muito com o clube de desbravadores, é assim, se é para trabalhar, se é para carregar peso, se é para fazer alguma coisa braçal, chama os desbravadores. Mas a gente precisa mostrar que o clube é muito mais do que isso. E a igreja precisa enxergar isso, e através das cerimônias que a gente vai conseguir fazer. Um outro programa que eu acho extremamente importante, crucial para o clube de aventureiros é esse. Da mesma forma que ele é extremamente significativo, da mesma forma que ele representa muito, e ele consegue linkar aqui não somente o planejamento para os aventureiros, mas também para a rede familiar, é exatamente esta cerimônia que é o Aventureiro do Ano. Eu digo que é uma das melhores cerimônias, uma das melhores atividades, mas também uma atividade muito complexa. E por que eu acho que ela é complexa? Porque quando eu olho, eu vejo pais que são extremamente envolvidos. Mas a gente também vê pais que, infelizmente, muitos, eles pegam os meninos, deixam na porta da igreja e, ó, acontece assim no seu clube, fala aí para mim. Existem muitos pais que eles não têm interesse no clube, mas eles têm o interesse em deixar o menino lá. Seja porque eles gostam do filho dentro do clube, ou seja, para eles terem um pouco de paz sem os meninos. A gente sabe que tem esses exemplos também, infelizmente, né? E esse programa,
ele tende a unir todas as atividades do clube e fazer com que o pai ele tenha uma aproximação maior com o seu filho, né? Porque os requisitos eles pedem isso, né? Eu não vou falar aqui dos requisitos, são muitos aqui, mas eles precisam ter isso. E como é que a gente pode falar para os pais se engajarem nesse projeto, nessa atividade, nesse evento? Gente, a primeira coisa que a gente pode fazer é mostrar para os pais que essa idade que os aventureiros estão é uma idade em que eles são reflexos para os seus filhos. E, na ausência disso, eles vão escolher qualquer outro exemplo para seguirem. Mas eu acho muito bonito quando tem uma cerimônia e que qual é a pessoa que você se inspira, a pessoa que é tudo para você e tal, e eles dizem que é o pai, que é a mãe, sabe? Isso mostra que ele tem uma certa identidade com seus pais. Agora é triste quando a gente vê quando o aventureiro, o desbravador, ele vai e ele usa um exemplo, que muitas vezes é do clube, que é da igreja, que é de outro lugar, mas eles não escolhem os pais. É triste isso, sabe, gente? Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Então, uma das formas é isso, chegar para os pais e dizer, olha, essa é a idade que eles estão se identificando ainda mais e vocês precisam ser um exemplo para eles. A gente sabe também que a vida dos pais é extremamente corrida, porque imagine, né? Trabalho, e tem pessoas que trabalham fora, trabalham em casa. Nesse momento que nós estamos, né? Já estão tendo aulas presenciais, mas quando eram aulas online, né? Os pais eles eram professores, eles faziam as tarefas, eles tinham o trabalho deles, que muitas vezes era online também, ou presencial, e eles, quando voltavam, ainda tinham as atividades dos filhos para fazer. Então, a vida é completamente corrida. Mas, da mesma forma que é corrida, os pais, eles muitas vezes não têm tempo para ficar com seus filhos. E é uma outra forma de mostrar para eles que esse projeto, essa atividade, essa cerimônia, né, os requisitos que serão apresentados por ela, são exatamente para fazer com que os dois eles possam estar em unidade, né, ou eles, né, possam estar em unidade. Né? Então, é importante que vocês possam desenvolver isso aqui. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, porque tem um material aqui, o próprio manual, ele fala sobre isso, e eu queria mostrar aqui para vocês, né, que são os requisitos, né? Pronto, deixa eu só aumentar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Deixa eu diminuir aqui. Acho que eu aumentei demais. Pronto. Deixa eu compartilhar essa outra tela aqui agora. Pronto. Mostrando rapidamente para vocês quais são esses requisitos. Isso eles vão precisar fazer em conjunto com os aventureiros. Tá certo? Então, é extremamente importante. Vejam como é importante a participação dos pais aqui. Ó. Ser o responsável por uma criança matriculada, certo? Levar seu aventureiro a ser recebido com lenço, contribuição financeira conforme o acordo firmado entre o clube e pais, ajudar o aventureiro aí já engloba na questão das classes e especialidades, né? Participar na realização das tarefas, realizar pelo menos uma das especialidades do aventureiro, né? E também ter os requisitos da rede familiar. Então, é um programa completo. Aqui nada mais é, gente, né? Aqui nada mais é do que eles estarem participando exatamente do programa do clube, estarem mergulhados no programa do clube. E aí, a Cesta até comentou aqui, eu vou dar uma olhada aqui porque foi rápido, né? Tem um certificado, né? Eu, infelizmente, não peguei aqui, gente, o certificado. Cessa, se você tiver aí e puder me mandar, só para eu mostrar aqui para o pessoal, para a gente encerrar. Existem várias outras cerimônias, né, gente? Mas eu estou falando dessas e vou somente finalizar com mais uma. Tem um certificado que você, no final, aí você vai fazer aquela cerimônia, gente, aquela cerimônia que mostre
exatamente o significado de tudo aquilo que eles vivenciaram, né? Ao longo do tempo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Pronto. Estou abrindo aqui agora. Vou compartilhar aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, está aqui o certificado, certo? Então, aqui tem o nome do Clube de Aventureiros, concedendo o certificado para o pai, né, o responsável, né? Aí mostrando que ele teve uma participação significativa, né, junto com a criança, com o aventureiro. E aí a data, o secretário do clube, né, o coordenador da rede familiar, o diretor do clube e o instrutor geral. Imaginem a gente fazendo uma grande cerimônia agora com os pais do nosso clube e eles recebendo isso aí. Eu fico imaginando os pais que estão entrando no clube, né, que ainda não têm idade, mas que vão entrar no ano que vem, eles já vão entrar motivados a participar daqui. Vocês concordam comigo? Que eles já vão estar motivados a participar. Vocês imaginam que o pai que recebeu esse ano, ele também vai querer ganhar no ano que vem? Vocês imaginam os pais que não ganharam? Aí os pais, no ano que vem, eles vão querer fazer de tudo para ganhar o certificado. Então, imaginem vocês o quanto isso é importante, tá certo? Então, a gente deve fazer uma cerimônia gigantesca para esse momento. E a última coisa que eu quero falar para vocês, né, porque eu disse que ia acabar no horário, é em relação a uma cerimônia que muitas pessoas têm uma certa dificuldade, muitas vezes não sabem como proceder. Eu só vou mostrar aqui a imagem para vocês, que é essa cerimônia aqui. Ó. A cerimônia de passagem, né, de aventureiro para desbravador. Muita gente tem uma pergunta, uma dúvida sobre isso. Gente, essa cerimônia aqui é uma das mais tristes e mais felizes também, né? Tristes porque você está perdendo um aventureiro. Mais feliz porque o Clube de Desbravadores está ganhando uma pessoa que foi preparada por vocês. E ela está dando sequência ao trabalho dentro da igreja. Então, é uma cerimônia que envolve muita emoção. Eu já participei de algumas e já vi criança chorando, já vi aventureiro chorando, já vi pai chorando, já vi liderança chorando. E a gente, como homem, não chora, sua pelos olhos, né? É interessante. E aqui, gente, é importante que ambos os ministérios, tanto de aventureiros quanto de desbravadores, estejam unidos para a realização dessa cerimônia. Tá certo? Então, como seria uma cerimônia base para que vocês pudessem realizar? Eu vou falar excepcionalmente da passagem, tá certo? Então, o aventureiro, ele vai entrar como um aventureiro, né, com a farda de gala, mostrando ali, né, tudo aquilo que ele já recebeu. Entra o diretor ali, conselheiro, fala enaltece o trabalho que foi realizado com aquele aventureiro, as qualidades daquele aventureiro, entendeu? E naquele momento vai ser retirado, né, o lenço do menino, da criança, né, demonstrando que a partir de agora ele vai seguir um outro ciclo, né? Que agora o Clube de Aventureiros está gravado ali na memória, ele viveu cada momento com muita intensidade, mas agora ele vai participar de um outro ciclo. Aí entra o Clube de Desbravadores. E aí eles podem entrar com a farda do clube, né, nas mãos, e aí pode entrar o diretor ou a liderança do clube. E aí fala um pouco sobre o Clube de Desbravadores, explica como é que vai ser o processo agora da passagem dele agora como desbravador, agora como aspirante, vivendo cada momento, as aventuras que ele vai encontrar no Clube de Desbravadores, simbolicamente entrega a farda para ele, e a partir dali
ali agora ele faz parte do clube de desbravadores. É como se o clube estivesse abraçando e recebendo o novo aspirante, né, dentro do clube. Então, a cerimônia, resumidamente falando, estou fazendo isso por conta do tempo, tá, gente? Ele é feito dessa forma. Não se coloca o lenço de desbravador em cima da farda do menino, porque ele não vai ser admitido em lenço, tá certo? Naquele momento. Ele está recebendo simbolicamente a farda do clube, demonstrando que a partir de agora ele vai poder conquistar aquela farda, tá certo? E ele vai passar por um procedimento que é exatamente ali como aspirante a conhecer os emblemas do clube, o significado, tudo aquilo que ele também vivenciou dentro do clube de aventureiros, tá certo? Então é apenas um simbolismo, tá? Então ele recebe nas mãos, ele não se coloca lenço no aventureiro, e a partir dali ele vai ser acompanhado a partir de agora pelo clube de desbravadores, tá certo? Então, gente, é basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês. É claro que existem outras cerimônias, tá certo? Tem o Dia Mundial dos Aventureiros, a gente tem a cerimônia de abertura e encerramento do clube, nós temos o batismo, né, de aventureiros, que aí também deve ser uma cerimônia muito bacana que deve ser promovida, mas como a gente não tem tempo, a gente falou exatamente aqui sobre alguns pontos para vocês, tá? Termino dizendo o seguinte, fazendo, na verdade, né? Quem tiver alguma pergunta aí, se quiser fazer, tá certo? Pode colocar aí que a gente vai responder aqui. Rebeca, aproveita e já prepara aí o sorteio, tá bom? As classes dos aventureiros podem ser usadas na faixa dos desbravadores. Isso aí você fala em relação à tira de classe, né? A tira de classe, eu posso até verificar isso, mas ela pode ser usada no colete, tá certo? Os pins, né, e tudo mais, tá certo? Só preciso me certificar se realmente pode ser colocado na faixa. Eu lembro que pode ser colocado a última classe, mas eu vou me certificar e eu já respondo para vocês, tá certo? E posso colocar no grupo dos coordenadores, eles podem replicar a resposta aqui para vocês. Aventureiros pode usar colete? Pode sim, com certeza. Existe colete que é vendido pela Bazados Desbravadores, tá certo? Existe um colete para os aventureiros, perdão, e eles podem usar sim, tá certo? E, inclusive, isso como você está falando, né? Pode até fazer o padrão para o clube, tá certo? Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo, tá certo, que nos acompanhou aqui nesse curso. A gente vai disponibilizar, tá, um link para vocês, para que vocês possam fazer apenas uma pesquisa, tá certo? Que é uma pesquisa de avaliação sobre o nosso curso de 10 horas. É importante que a gente consiga avaliar, né, tudo que foi realizado aqui, como foram as palestras, os palestrantes, né, como foi o aprendizado de vocês, se foi bastante didático, o que é que nós precisamos melhorar, para que nos próximos treinamentos a gente possa melhorar ainda mais, né, fazer melhor, né, do que foi realizado aqui, tá certo? E eu acho também que tem como vocês darem sugestões do que a gente pode fazer aí, beleza? Deixa eu abrir o microfone aqui para a Rebeca. A Rebeca está balançando a cabeça dizendo que sim, então eu acho que é isso mesmo. E aí, Rebeca? Tá feito o link. Daqui a pouco eu boto no grupo. Pronto. Rebeca já está dizendo aí que já vai soltar no grupo dos coordenadores e aí eles mandam para vocês para a gente poder passar toda essa questão, beleza? Rebeca, tá tudo pronto aí com o sorteio, Rebeca? Porque o povo aqui tá doido. Na verdade, o pessoal falou logo naquele momento, mas agora o pessoal, eu acho que não tá querendo sorteio, não. Acho que o pessoal quer ir embora, não quer sorteio, não quer ganhar nada, não, né, gente? Eu acho que é isso. Olha, quero sim, ó, misericórdia. Então vamos, né? Então vamos lá. Vamos embora. Vamos ver aqui a sequência. Primeiro, João. Vamos para a sequência aqui. Vamos começar com a camisa de atividades do clube, Rebeca. Do clube. Vamos começar com a camisa de atividades do clube, tá?
que é a camisa que a Luciana apresentou aqui, a palestra dela, a Cessa também. Estou vendo a Michelle com ela. Estou vendo aqui outras pessoas. Deixa eu parar de gravar.